Esse protagonista era um estudante normal que vive com culpa de ter destruído o mundo por causa de um desejo, mas quando o grande perigo ameaça destruir o mundo como ele conhece, ele decide se tornar um herói e salvar todos. Tudo começou quando o protagonista era um jovem garoto feliz da China que vivia sua vida ao máximo assistindo desenhos animados e brincando lá fora. Quando um dia, ao voltar da escola, uma garota de cabelo rosa apareceu no seu caminho e em seu quarto. O protagonista rapidamente percebe que essa garota não é uma pessoa normal, já que ela flutua no ar como um balão. A garota afirma que pode dar qualquer poder que ele deseja, assim como qualquer garoto bobo. O protagonista esquece que não pode conversar com estranhos e rápido começa a pensar no que deveria desejar, quando de repente se lembra do seu vilão de desenho favorito, cujo sonho era conquistar o mundo inteiro, mas apenas para que ele possa trazer paz. E inspirado por isso, o protagonista deseja que o mundo inteiro esteja conquistado por ele. E isso resulta em uma cadeia de eventos de destruição que ninguém poderia ter imaginado. O mundo inteiro começa a ser destruído, e quando o chão se rompe sob seus pés e os céus se rasgam, liberando horrores além da imaginação. O protagonista não tem ideia de o porquê isso está acontecendo. Ele tenta salvar sua vida, mas sua meia-irmã não teve tanta sorte, pois se feriu durante esta destruição, que mais tarde ficou conhecido como a Grande Destruição. Após anos, o protagonista é incapaz de se perdoar pela canalidade que causou, matando numerosos inocentes, incapacitado sua pobre irmã. O protagonista agora está no ensino médio, mas ele se tornou um completo excluído social, vivendo sua vida com depressão. Quando o professor da turma os educa sobre a história da destruição, sobre as pessoas com poderes especiais, conhecida como poderosos. Embora existam milhares de odds neste mundo, a maioria deles estão sob o controle do governo, fazendo um bom trabalho, mas a maior parte do mundo ainda suspeita que um dos odds causou a grande destruição. O protagonista começou a sentir-se mal com o assunto e se desculpa da aula, alegando que está se sentindo mal. Quando caminha de volta para casa, ele vê um grupo de pessoas liderando protestos contra a existência dos Sodas, afirmando que eles deveriam ser condenados à morte. Eles o ignoram e volta para o seu quarto, onde encontra a menina de cabelo rosa, a garota de cabelo rosa, que deu seus superpoderes. Em primeiro lugar, ele fica um pouco irritado e pergunta por que está ali mesmo, depois de ter dito para ela ficar longe dele. A Daisy diz para ele ficar calmo, pois ele garantiu que sua irmã Serena não a visse. E o protagonista se senta e pergunta por que ela ainda está criando ódio, mesmo sabendo o qual destrutivo eles podem ser. Daisy simplesmente afirma que seu trabalho é conceder esses desejos e que ele não pode simplesmente parar de fazer isso. Ela diz para ele não se culpar pelo que a destruição, já que ele ainda acha que a grande destruição não teve relação com o desejo dele. Neste ponto, o protagonista se lembra do que desejou. Ele não tem ideia de quais seus poderes reais. Eita, minha voz tá rindo. E já Daisy diz para ele tentar descobrir quais são seus poderes, mas o protagonista é apenas um garoto calmo que não liga para poderes e decide tirar uma soneca. Ele é acordado por sua irmã, que pergunta sobre o seu dia e como vive como uma pessoa normal. Antes de perguntar aleatoriamente o protagonista o que ele fará com uma hora. Isso faz o protagonista ter um ataque de pânico, pois ele fez de tudo para esconder esse segredo de sua irmã, mas infelizmente ele percebe que Serena não está apenas perguntando o que ele desejaria se algum dia recebesse o poder de um Odin. Ele solta um suspiro de alívio e afirma que realmente não sabe o que quer, mas se responder que tudo o que quer era seria estar com ele para sempre, com seus pais, voltasse à vida. O protagonista sorri para ela antes de dizer para ter uma boa noite de sono. Na manhã seguinte,
Enquanto ele cochila na sala de aula, o professor fracassado anuncia que vão ter uma nova aluna transferida. O que é um casco? A aluna transferida, obviamente, é uma linda garota de cabelo rosa que definitivamente ela parece uma psicopata. A garota se parece como ruim. O protagonista começa a babar por ela em sua própria mente, pensando como ela é bonita. Naquela noite, quando está prestes a entrar na casa, ele se assusta com o Rin que chamou por trás, alegando que acabou de se mudar para o andar de cima dele, mas infelizmente ficou trancado por fora, sem as chaves. O protagonista olha como um idiota sem saber o que dizer, enquanto Rin pergunta se ele poderia usar o telefone dele para chamar um chaveiro para ela. O protagonista percebe que esta é uma boa desculpa para tentar algo imediatamente. Começa a abrir a porta e principal para convidá-la a entrar deve pensar com a cabeça de baixo. Nessa situação, pois imediatamente aplica um choque nele. Nocauteou, ele finalmente acorda. Encontra-se na sala de estar, quando Rin tira uma katana da bolsa dizendo que é uma psicopata que está ali para acabar com ele para sempre. O protagonista não entende o porquê ela gostaria disso, mas Rin responde que sabe que ele é Odin, que causou a grande destruição com seu desejo, e durante isso a mãe dela morreu, queimada até a morte devido a fogo. Quando tentava salvá-la, ela diz que esperou nos últimos anos para lhe contaram e agora vai aproveitar esse momento. Com isso, ele enfia a espada nas mãos do protagonista e geme de dor, que se contorce no chão de dor. Quando o sangue pinta no chão abaixo dele, ele sorri e afirma que agora vai acabar com a vida dele, mas quando levantar a espada, ele começou a implorar para que ele o deixe em paz, dizendo que foi um erro. De repente, para a surpresa deles, algum poder se ativa dentro deles. A espada desaparece no monte ruim e se cava profundamente na sua barriga. O protagonista fica com medo. Como foi isso? E quando a garota cai no chão, ele imediatamente corre para fora, gritando por socorro. Logo se encontra escondido dentro do templo preto de um rio e tenta se acalmar, enquanto se pergunta se foram os seus poderes que levaram à morte da psicopata ou não. Ele estava prestes a ir à polícia, mas recupera o juízo quando percebe que todas as pistas apontarão para ele como o assassino. E o poder até descobrir que ele é um ódio. Ele percebe que precisa se acalmar e pensar direito. Então acaba ligando para sua irmã no hospital, o que o faz sentir melhor. Ele decide visitar o hospital para cuidar dos seus ferimentos, apenas para encontrar o hospital inteiro deserto. Antes que ele pudesse entender a situação, ele ouve a voz da sua irmã em uma cadeira de rodas, sendo empurrada por uma pessoa que ele nunca pensou que veria novamente. E isto, com o tempo, quando ele luta para entender como Rin pode estar viva depois que ele meteu a faca no estômago dela. Mas Rin simplesmente afirma que ele está atrasado quando anda como se não tivesse ferimentos. Antes que ele pudesse entender o que está acontecendo, a porta do elevador se abre e os dois homens totalmente armados saem apontando suas armas para ele. Quando Rin leva a cadeira de rodas para o elevador, ela diz a ele que não pode matá-lo facilmente, então levará a irmã dele com a garantia. Ele só para deixá-lo com raiva e esfaquear ela no braço, afirmando que ela morrerá se o protagonista não encontrá-lo sozinho em um prédio abandonado. O protagonista cai no chão, devastado, quando a porta do elevador se fecha, quando os dois homens apontam para ele esperando as ordens para tirar. Quando o guarda mais velho diz ao outro que ele foi que destruiu o mundo há anos, isso o irrita. Ele perde o controle, esmagando ambos com a faca próxima, nocauteando-se antes de fugir para uma garagem, onde desmaia. Ele logo acordado por Dasmin, que ele diz para não se preocupar, pois ele não perdeu o controle de seus poderes e não entende o que está acontecendo. E diz
a Daenerys, que tinha certeza de que Rhaenys estava morta, mas Daenerys revela que Rickon é na verdade uma Ori também. Ela afirma que Rick foi mortalmente ferida por um incêndio há anos durante a catástrofe, mas ela foi a escolhida como Ori e para o seu desejo ela pediu o poder de regeneração. De acordo com Daenerys, o poder da regeneração de Rhaenys é tão forte que ela é basicamente imortal nesse ponto, pois pode se curar até mesmo os ferimentos mais ameaçadores. A vida diz que ele deveria usar seus poderes se quiser ter uma chance contra Rhaenys, mas o protagonista não quer ser a razão das mortes do incidente novamente, então ele recusa a ouvir isso. Daenerys toca sua mão com um encantamento, afirmando que bloqueou esses poderes em 0% de sua capacidade real, o que deve impedir que ele perca o controle. Ela diz a ele que não tem outras opções se quiser salvar a irmã, o que significa que ele deve se lembrar de quais eram os seus poderes. Percebendo que está certa e que finalmente tira o curativo, ele se lembra de que o desejou ter controle total sobre o mundo quando ele caminha para o prédio abandonado. Ele conta com Sênior, a irmã dele, inconsciente. Quando um grupo de soldados aponta suas armas para ele, sem pensar duas vezes, ordena que atire nele. Então, com verdadeiros americanos, eles começam a atirar nele. Antes que diga para parar, pois ela queria acabar com ele, sozinha, para sua surpresa. Porém, sua mão se move por conta própria e usa a magia de cura Sênior. Isso a confunde e à medida que a poeira assenta, ela percebe que o protagonista está imerso e explica que sua habilidade especial toma o controle sobre uma área após o que ele pode roubar tudo à sua vontade. Com G aparece atrás dele, com isso nenhuma bala pode atacá-lo, pois ele simplesmente toma controle de cada soldado na área antes de usar os tentáculos do gol para agarrar. Quando começa a forçar, revela que mais sabe sobre a verdadeira identidade do protagonista, e se recusa a divulgar qualquer informação e jura matar tanto ele quanto a irmã estúpida dele, que enfurece o protagonista. Ele apunhala e ele faqueia com seu tentáculo estranho e afirma que vai dominar o mundo inteiro e trazer paz para que sua irmãzinha possa viver uma vida feliz e plena. Mas sua risada se transforma em gritos de agonia quando o protagonista usa seus poderes para ordenar que ela nunca mais se machuque ou sua irmãzinha. Com isso, ela solta o aperto e recai no chão, mas ela se levanta novamente, tremendo de raiva. Imediatamente pega sua espada mais uma vez antes de pular da varanda para acabar com a vida do protagonista mas no momento em que a lâmina da espada se aproxima da garganta, o protagonista, ela para sozinha. Quando o protagonista nem sequer se move de sua posição, tenta com todas as suas forças romper os poderes dele, mas é tudo em vão. Ela cai no chão, quebrada e chorando, pois esse é o único objetivo neste mundo era encontrar e matar as pessoas que causou a grande destruição e matou seus pais. Mas agora ela nem pode fazer isso e sente pena dela. Diz que ela deveria encontrar um novo objetivo na vida e encontrar o amor para preencher esse vazio. Mas quem retruca dizendo que ninguém poderá amar uma psicopata como ela. Honestamente, isto é muito verdade. E imediatamente diz a ela que não é. Final.